Fala, gurizada! Beleza? Professor Hilton aqui na área para mais uma aulinha nossa aí, mecânica. O assunto de hoje, as leis de Kepler. Kepler, que se baseou nos estudos de Tycho Brahe e Copérnico, né, para escrever as suas 3 leis famosas. Na verdade, 4. Já falaremos sobre isso. Kepler ele imaginava sólidos, né, geométricos dentro de abóbodas e transformou tudo isso na harmonia do universo, relacionando até mesmo com notas musicais. Bem, mas esse assunto aí fica para uma outra aula. A aula de hoje é a gente descrever fisicamente quais são as leis de Kepler. Ficou curioso? Não conhece elas? Vem comigo para mais essa aula. Para começarmos a falar das leis de Kepler, né, a gente tem que saber que ela é dividida em 3 leis, mas existe uma quarta, que quase ninguém menciona, tá? Vamos falar dessas 3 fundamentais e eu dou uma explicada rapidamente sobre o que seria a quarta lei de Kepler, tá? Então, começando pela primeira lei, chamada de lei das órbitas, que ela é muito simples, é só para dizer o que nós temos, né, que trabalhar. Então, na lei das órbitas, a gente diz o seguinte, em relação a um referencial no Sol, então pode ser o próprio Sol, né, um referencial ali dentro, nós vamos ver que os planetas vão se movimentar descrevendo órbitas elípticas, onde o Sol ocupa um dos focos. Bem, o que é a elipse? Eu acho que vocês devem lembrar da matemática, né? A elipse é aquela circunferência mais alongada, de uma maneira bem rápida. Este foco daqui vai dizer o que é a elipse e vai nos mostrar a chamada excentricidade, mas já eu mostro a parte matemática disso. O que vai ser essa excentricidade? Se ela é muito apertada, né, bem mais achatada ou mais alongada. Alongada de modo que ela possa ficar com os 2 focos coincidentes e se transformar numa circunferência. Conforme eu vou afastando os focos, eu vou achatando e deixando ela neste formato. Mas já eu indico para vocês, deixa eu pegar o apagador aqui, a ideia matemática sobre essa excentricidade. Então a órbita está aqui. A órbita é uma elipse onde o foco está, onde o Sol está em um dos focos. Bem, só que aqui temos alguns pontos importantes a saber. Vamos colocar aqui então a setinha do movimento, né? Então nós teríamos este movimento do planeta. Então está aqui, ó, se movendo neste sentido. A ideia clássica aí que a gente tem. E no ponto mais afastado do Sol, nós temos o chamado afélio. Então, aqui do Sol até o afélio, nós temos, fiz meio torto aqui, deixa eu organizar, uma distância máxima. Então, afélio afastado do hélio do nosso Sol. Do lado de cá, quando o planeta aqui chegar, ele vai chegar no periélio. Ou seja, o ponto mais próximo do Sol. E aqui nós temos, então, uma distância mínima. Tá aí. É isso que nós devemos considerar para começar a entender esta cinemática dos movimentos planetários. A lei de Kepler ela vem para falar deste quesito cinemático, que a gente está acostumado lá da cinemática do movimento retilíneo, movimento circular, né? Agora nós temos o movimento dos planetas em suas órbitas, que para a primeira lei de Kepler elas são elipses. Periélio próximo do Sol, afélio afastado do Sol. Se trocarmos, colocarmos Terra e Lua, seria apogeu, perigeu, né? Geu de terra, como vocês sabem, mas a gente sempre vai ter uma distância mínima, uma distância máxima a considerar. Isso também nos levará a um cálculo importante. Bem, mas vamos agora falar um pouquinho sobre o que é essa excentricidade e esta relação importante dessas 2 distâncias. Vamos lá. Voltando aqui para a nossa elipse, agora eu fiz ela mais em linha cheia para vocês enxergarem legal. Então nós temos os 2 focos. Então a relação desses focos aqui estarem separados é o que define a elipse. Então nós temos aqui
como o eixo maior da nossa elipse. Você, mas se tem um eixo maior, não tem que ter um eixo menor, professor? Tem. O eixo menor é esse aqui que passa bem no meio da nossa elipse. O que é o meio da elipse? É o ponto médio entre os focos. Bem, visto tudo isso, nós então temos algumas definições que são importantes para na hora que a gente entrar nas partes matemáticas do estudo. O primeiro é da excentricidade. A excentricidade é uma razão adimensional, uma grandeza adimensional, desculpa, da razão entre essa distância focal aqui, que seria de um dos focos até o centro, em relação ao semi-eixo maior. A gente pega metade do eixo. Então, sempre que a gente faz a relação do nosso foco com a metade da maior distância ali que a gente tem, o semi-eixo maior, a gente passa a ter a excentricidade. O valor da excentricidade está sempre entre 0 e 1. Isso caracteriza uma elipse. Agora, por que sempre entre 0 e 1? Porque se ele for 0, nós vamos ter uma circunferência. Sei lá, mas como que seria isso? É o não ter esses focos, não ter essas distâncias. É os dois focos estarem no mesmo ponto. Isso então deixa uma circunferência perfeita. Quando o E é igual a 1, isso aqui se achata de uma maneira que nós temos uma reta. E aí a gente já não tem mais o caráter deste movimento, entre aspas, circular, mas o movimento na elipse ou na circunferência. Sei lá, professor, mas do que isso me importa? Bem, de primeiro momento, a gente vai entender isso como a relação de como os planetas orbitam. Para o seu vestibular, os vestibulares padrões, isso aqui não é muito convencional, mas tem alguns vestibulares que cobram, tá? A gente não precisa decorar, que fique claro. Não é decorar a tabela de todos os planetas, mas às vezes eles pedem o cálculo dessa excentricidade. Então saber que a distância do centro ao foco e pegar ali o semi-eixo maior já ajuda bastante. 0 é uma circunferência, 1 é uma reta. Aí eu trouxe uns dados aqui para a gente poder avaliar. Mercúrio tem a órbita mais excêntrica, 0,2, o seu valor de excentricidade. Então é bem elíptico o movimento de Mercúrio ao redor do Sol. A nossa Terra é 0,02. Tá vendo que já tende a um valor zero, ela já tem uma ideia de movimento circular, bem aproximadamente? Sei lá, professor, mas como eu vou saber isso? Simples. Se a Terra tivesse uma excentricidade muito grande, próxima de 1 maior que de Mercúrio, nós veríamos em uma época do ano o Sol pequeno, na outra época do ano o Sol visto maior. E a nossa impressão que temos ao longo do ano todo é o Sol tendo sempre o mesmo tamanho. Então a mudança de tamanho estaria relacionada a estar mais próximo ou mais distante, tá claro? Igual a Netuno. Netuno é 0,009. É a nossa órbita aí entre os planetas a mais circular de todos. Agora, por mais que eles tendam a ser bem próximos do circular, isso não vai invalidar a lei de Kepler. Que fique claro, ela é válida porque não dá nenhum valor 1 aqui, ou 0 no caso. Beleza? Então tá aí, esta é a forma de analisar a excentricidade. E o outro dado importante é o chamado raio médio da órbita. Que muitos falam, a distância da Terra ao Sol. Da Terra não sei aonde. Então a gente tem uma distância considerada de um corpo que está aqui no foco e o outro que está orbitando. Mas e o raio desta órbita? Lembra que eu falei para gravar a distância mínima e máxima? Então o raio médio da órbita é a soma dessas distâncias dividido por 2. Vamos pensar aqui um pouquinho? Imagine que tivéssemos uma circunferência perfeita, ou seja, os dois focos coincidentes. Distância máxima e mínima é a mesma coisa, é metade de um lado e metade para o outro. Se eu somar, eu vou ter um diâmetro dividido por 2, eu tenho um raio. Beleza? Então a ideia de raio segue a ideia da circunferência, tá joia? Só que como é uma elipse, então é a soma da distância máxima com a mínima dividida por 2. Bem, de maneira geral, aqui está a primeira lei de Kepler. Vamos agora aprender a segunda lei. A segunda lei de Kepler tem o seguinte enunciado: o vetor posição. Vocês devem lembrar isso da nossa cinemática. O que seria o vetor posição? É o vetor que vai do Sol ao nosso planeta.
Então é dito que este vetor posição ele tem que varrer áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Bem, mas o que é isso? Vamos aqui entender. Então, ó, vamos pegar, então desenhar um vetor que vá do nosso Sol ao nosso planeta. Tá aí, este é um vetor posição. Este vetor posição vai começar então a girar. Esta é a ideia de varrer, tá? Toda vez que o planeta ocupar uma nova posição, ele passa a ser um novo vetor. Aqui a segunda posição. Nós temos aqui um segundo vetor posição. Bem, vamos supor aqui, só para efeitos, né, de ideias matemáticas, que ele tenha então gasto 1 mês para percorrer esta distância. Então aqui nós vamos ter uma área varrida, percorrida. Ok? Então teríamos aqui uma área que eu vou chamar de área 1. Beleza? Bem, no segundo mês, deixa eu pegar aqui a caneta igual, ele passa então a mudar de posição. 1 mês para essa posição, 1 mês para a segunda posição. Passo a ter um novo vetor. Vamos indo de mês em mês até fechar lá, ó. Se vocês contarem, para ele sair aqui do afélio e chegar ao periélio, levamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Obviamente que ele levará agora outros 6 meses. Portanto, estaremos falando do planeta Terra ao redor do Sol. Uma elipse meio exagerada, né, para quem entendeu a ideia da excentricidade no quadro passado. Mas tá aí, vamos pegar esse critério. Então aqui ele percorreu uma área 1. Esse último mês que ele tem aqui, ele vai ter percorrido esta área. Tá aqui. Vamos trocar de cor aqui para chamar a atenção de vocês. Então, olhe bem como é que fica esta nova área. Ok? Uma área diferente. Uma área 2, não parece? Mas não. Segundo a lei de Kepler, ele levou 1 mês para fazer este trajeto, 1 mês para fazer esse trajeto. Portanto, a área 1 tem que ser igual à área 2. Você fala, professor, mas como? Simples. Por causa da distância percorrida. Aqui ele tem uma distância percorrida muito pequena. Já aqui a distância percorrida dele é muito maior. Isso indicaria que no afélio ele tem uma velocidade aqui mínima para percorrer essa distância pequena, enquanto no periélio ele tem uma velocidade máxima. E aí, devido a essas velocidades, compensando as distâncias serem maiores ou menores, ele mantém a mesma área. Fala assim, professor, ainda não entendi. Seguinte, para que a área seja igual, né, esta área com uma distância pequena, ele tem que percorrer uma área muito maior no mesmo tempo, para fazer com que esta área seja igual àquela. Uma distância pequena com uma velocidade pequena. Para que esta área seja igual a essa, no mesmo tempo, ele tem que fazer uma distância maior com uma velocidade maior. Essa é a descrição da segunda lei de Kepler. Agora, muitos autores aí de livros, apostilas e tudo mais, traz uma velocidade constante. Você fala, professor, foi isso que eu aprendi, que a velocidade que o planeta gira é constante. Calma lá. A chamada velocidade areolar, ela é constante. Porque aqui, né, não. O que nós temos neste nosso desenho aqui, na nossa representação? Se vocês olharem, o espaçamento veio aumentando, ele teve de aumentar a velocidade. Então, nesse trajeto aqui, o nosso movimento tem que ser acelerado. Por isso que a velocidade ela é máxima no nosso periélio.
Enquanto no movimento de cá, ele tem que ser um movimento retardado, ele tem que ir freando. Aquela velha brincadeira, né? Como que eu sei que aqui é mais rápido? Ele não está mais próximo do Sol, então ele tem que andar rápido para não se queimar. Lá ele está mais distante, está mais de boa, ele anda devagar. Então o que ele faz? Ele vem devagar, acelera, vai devagar, vem, acelera e vai devagar. Este é o movimento. Lógico que quanto mais excêntrica for o nosso movimento, né? Movimento elíptico, mais rápido ele é aqui, mais lento ele é do outro lado. Quanto menos excêntrico, mais próxima essas velocidades são. Mas vamos colocar certinho como escrever essa parte matemática e essa ideia da nossa velocidade areolar. Vou apagar aqui e a gente passa de uma maneira bem simples. Vamos lá. Uma segunda forma da gente verificar a segunda lei de Kepler é dizer então que as áreas varridas pelo vetor posição é diretamente proporcional ao tempo gasto. Lembra que eu usei duas notações? Área 1 sendo igual à área 2, beleza? E o tempo que ele gastava para percorrer a área 1 era o mesmo tempo que ele gastava para percorrer a área 2, beleza? Lembraram bem? Um mês, então ele tinha que percorrer aquela área. Então Kepler verificou que a área ela passa a ter uma proporção direta com o intervalo de tempo. O que isso quer dizer? Que se a área daquele lado, né, que a gente desenhou na figura, no periélio, fosse 3 vezes maior que a área no afélio, o tempo que ele teria que gastar também seria 3 vezes maior. É esse tipo de proporcionalidade que Kepler indicou, né, e colocou. Muitos autores colocam que a segunda lei de Kepler traz dois enunciados, de que elas são iguais, né, o vetor varre áreas iguais em tempos iguais e que essa área tem que ser diretamente proporcional ao tempo. Com isso, já que há uma proporcionalidade, como vocês bem sabem, surge uma constante de proporção. E esta constante, então nós teríamos aqui igual uma constante, sei lá, vou chamar de K qualquer. Esta constante aqui é que passa a ser chamada de velocidade areolar. Vamos escrever aqui do lado, ó. A velocidade areolar, que é a constante que surge da proporcionalidade, seria a área varrida num certo intervalo de tempo. Bem, tem como determinar isso? Tem, se a gente souber certinho quem é o vetor posição, a área que ele está varrendo, mas aí necessitamos de uns cálculos um pouco mais avançados, tá? Mas de maneira geral seria isso. Bem, note que não é uma velocidade comum que a gente está acostumado, porque a unidade de medida da velocidade areolar, ela é metro quadrado por segundo. Não está dentro do que a gente está acostumado, tá? Como aqui, ó, no caso do planeta Terra. Não vamos falar da areolar, vamos falar das velocidades do afélio e do periélio. Tá aqui os seus valores, quilômetros por segundo, metros por segundo, que é o que a gente está habituado, né? Enquanto aqui tem que varrer áreas. Mas note que a consequência da velocidade areolar, que é a nossa constante K, ser uma constante aqui, né? Obviamente, constante K, faz com que as velocidades orbitais não sejam, ok? Então, importante. A velocidade orbital. Fala, professor, o que é orbital? Ué, velocidade na órbita do planeta, que seria a velocidade de translação ao redor do Sol, né? Velocidade orbital não é constante. Foi isso que a gente identificou no quadro passado, que ele ia acelerando e depois retardando. Para que a área 1 fosse igual à área 2, ele tinha que varrer, né, com uma velocidade maior de um lado e menor do outro. Esta é a velocidade orbital.
Mas lembram da excentricidade que falamos do planeta Terra? 0,02, bem próximo de zero? É por isso que as velocidades são muito próximas. Se nós tivéssemos uma excentricidade nula, ou seja, um movimento circular, a velocidade era constante, porque a distância é o raio. E ele é igual em toda a circunferência, que é movimento circular uniforme. Tá? Mas de maneira geral, aqui está a segunda lei de Kepler. E para fecharmos, vamos para a terceira. Fechando a nossa aula, terceira lei de Kepler, conhecida como a lei dos períodos, em grande maioria dos livros, mas também chamada de lei harmônica. Kepler, ele então, por meio das observações que ele havia feito, alguns manuscritos de Tycho Brahe, observações de Copérnico, enfim, ele chega numa relação matemática que consegue determinar uma relação entre o período de revolução de um planeta e o raio médio da sua órbita. Ele viu que existe uma certa proporcionalidade em que o período do planeta ele tem uma proporcionalidade com o raio médio da sua órbita. Lembrando a vocês que se a órbita for praticamente circular, é a distância do Sol ao planeta. Se tivermos uma órbita elíptica, é aquela ideia, distância máxima mais distância mínima por 2. Beleza? Porém, Kepler viu que não era simplesmente o período é diretamente proporcional ao raio. Não, ele viu que o quadrado do período era diretamente proporcional ao raio cúbico, né, desta órbita. E aí ele verificou que estes valores, quando divididos, o período ao quadrado pelo raio ao cubo, gera uma constante. Portanto, se pegarmos no nosso sistema solar o Sol como a nossa estrela central, mas colocando ele como referencial e olhando todos que orbitam o Sol, é sempre constante a relação entre o período ao quadrado e o raio médio ao cubo. Fala assim, como assim, professor? Ele viu que quanto mais distante o planeta está do Sol, maior é o tempo para dar uma volta completa ao redor do Sol. E a forma que ele viu é que tem que ser o período ao quadrado e o raio cubo. E os valores então são constantes. Lógico que na prática, na mecânica celeste, as coisas têm pequenas variações, mas elas são mínimas. Então é válida esta relação matemática. Hoje sabemos que não é necessariamente só o sistema solar. Todos os sistemas que têm o Sol como estrela central e planetas que orbitam, a lei de Kepler é válida. Então aqui eu fiz uma ilustração de 2 planetas. Sei lá, um é o planeta Terra. Então o período a gente já sabe. É 1 ano. É o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa no Sol. Sabemos por tabelas a distância, o raio médio entre Sol e Terra. O 2, sei lá, Marte. Então Marte também tem uma distância entre o Sol e ele, um raio médio. Munido dessas informações, a gente consegue determinar o tempo de revolução que o Marte teria. De que forma? Se é uma constante, eu poderia dizer que o período do planeta 1 ao quadrado pelo raio do planeta 1 ao cubo é igual ao período do planeta 2 ao quadrado pelo raio do planeta 2 ao cubo. A gente poderia ter colocado assim, período Terra-Sol, raio médio Terra-Sol, período Sol-Marte, raio médio Sol-Marte, período Sol-Mercúrio, raio Sol-Mercúrio e assim por diante. Para todos os planetas entendemos isso como uma constante. Bem, esta equação ela se tornou fundamental no estudo e na compreensão dos sistemas, né, solares, de maneira geral, não só do nosso sistema solar, né? Cada estrela que olhamos para o céu é um Sol, com possibilidades de planetas, mas aí fica para uma outra aula que provavelmente eu vou estar montando, que uma das coisas que eu amo é astronomia, né? Tenho estudado bastante, né, na minha vida ao longo, né, desse meu caminhar na física, esses assuntos de astronomia. Quem sabe eu não faço alguma coisa aí para nós, né, estarmos compartilhando um pouco das ideias.
Mas, de maneira geral, essa expressão ela ajudou a Newton chegar na expressão matemática que nós conhecemos como força gravitacional, a famosa gravitação de Newton. Foi a partir daqui que Newton, então, trabalhou a sua expressão. Bem, mas isso fica para uma outra aula. Hoje nós vamos encerrar por aqui. Então, não se esqueçam, primeira lei de Kepler, segunda lei de Kepler, terceira lei de Kepler. Como eu disse, existe uma quarta lei. Esta quarta lei está associada à velocidade. Kepler falou que a velocidade que o planeta tinha era uma constante, e hoje nós já sabemos que não, né? Ele tem máximos e mínimos. Kepler ele descreveu em Afélio e Periélio, mas no meio do caminho ele considerava ela como constante. Se fosse uma órbita circular, estaria certo. Como não é, não pode ser afirmada. Por isso que não é passada essa quarta lei, tá? Mas aí ficaria para uma aula um pouco mais avançada. Futuramente pretendo, né, trabalhar com um pouquinho mais de diferença, criar umas lives, enfim. São novos projetos. Vou ficando por aqui, gurizada. Espero que tenham gostado. Se gostou, curta, se inscreva, compartilhe, ative os sininhos. Deixe o seu comentário, eu errei, eu acertei, eu gostei, eu não gostei, arruma ali, arruma... É importante, vai ajudar demais a sua contribuição com o canal. Vou ficando por aqui, um forte abraço e um beijo no cérebro.